Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula Desbloqueie e Emagrece. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você está cansada de repetir os mesmos ciclos. Existe uma parte sua que quer liberdade, paz e um corpo que não seja mais um campo de batalha. E eu quero te honrar por ter ouvido esse chamado. Meu nome é Daniela Guerreiro, sou nutricionista formada e atuei 10 anos na área. Hoje atuo como mentora vibracional ajudando mulheres na cura das memórias que impedem o emagrecimento definitivo. E nos próximos minutos, eu vou te entregar a chave da libertação. Eu vou te revelar três verdades sobre o emagrecimento que eu prometo que nenhuma dieta, nenhum nutricionista e nenhum personal trainer jamais te contou. A minha promessa aqui hoje para você é simples, e ao final dessa aula você vai entender exatamente por que você vive no ciclo da culpa e da compulsão e vai conhecer o único caminho para quebrar esse ciclo de uma forma definitiva. E eu peço que você fique comigo até o final, porque a terceira verdade é a mais poderosa de todas. E no final, eu tenho um convite muito especial para você, que pode ser o ponto de virada da sua jornada. Mas antes de te entregar essas verdades, eu preciso te contar por que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu, de verdade, não aprendi isso em um livro. Eu realmente aprendi isso na minha própria pele. Eu já fui essa mulher, você pode ver aí a foto ao lado, a que se olhava no espelho, sentia raiva, vergonha do meu próprio corpo, a que comia escondido para anestesiar uma dor que eu nem sabia qual era. Eu carregava um peso que não era só de gordura, mas a dor maior não era sobre o meu peso, era me sentir desconectada de mim. Era como se tivesse algo errado dentro de mim, como se o meu corpo fosse sempre o meu inimigo. Até que eu parei de lutar contra o meu corpo e comecei a escutar o que realmente ele queria me dizer. E foi aí que tudo mudou. O peso realmente não é o problema. Ele era um mensageiro. Ele era um mensageiro de dores, de traumas, desbloqueios emocionais e memória celular que estavam presos no meu sistema há anos, impactando diretamente no meu corpo e em forma de gordura. E é sobre essa causa que nós vamos falar hoje. Então aqui nós vamos falar a primeira verdade. Seu corpo ele não é seu inimigo, ele é um mensageiro. Se fosse só realmente sobre comer certo, sobre se exercitar, por que você ainda não conseguiu? Porque mesmo sabendo o que deveria fazer, você não consegue manter o peso. A verdade é que o mercado da dieta lucra bilhões todos os anos com o fracasso feminino. E sabe por quê? Porque ela sabe que a maioria vai falhar. Porque nenhuma dieta cura a ferida emocional que te faz comer escondida à noite. É como você tentar secar o chão com um pano enquanto o cano continua vazando. A dieta, ela limpa o sintoma, mas a emoção continua vazando aí dentro. O emagrecimento, ele não é uma fórmula matemática, é emocional. E aí, você está pronto? Então vamos lá para a nossa primeira verdade. A primeira coisa que você precisa fazer e entender é que precisa fazer um tratado de paz com o seu corpo. O seu corpo, ele não está lutando contra você, ele está, na verdade, tentando desesperadamente te proteger. O peso, o inchaço, a gordura são só uma armadura que sua alma criou para te proteger de uma dor antiga, de um medo, de uma memória de abandono. E enquanto você não entender qual é a dor que a armadura está tentando te proteger, qual é a origem dessa dor que está por trás dessa capa de gordura, qualquer tentativa que você tenta, busca ali arrancá-la na força, com dietas, com medicações, com exercícios, com cirurgias, ela está fadada ao fracasso. O excesso de peso, ele é um mecanismo de defesa do seu sistema nervoso. A comida, ela se tornou a companheira emocional que substituiu o que você não recebeu lá atrás: amor, presença, segurança, acolhimento. Por isso, não adianta você seguir com mais uma dieta. Você precisa de um caminho que fale com as suas memórias, com as memórias do seu corpo. E aqui nós vamos para a segunda verdade. A segunda verdade é aquela, sabe aquela voz que te chama de fraca ou preguiçosa? De verdade, essa voz ela não é sua. Ela é um eco, é um programa que você herdou da sua mãe, da sua avó, da sociedade. A forma como elas lidavam com a comida, com o corpo, com as emoções, isso foi gravado em você e reverbera no seu corpo até hoje.
Você não está falhando, você está apenas rodando um programa que não é seu. Você acredita que a culpa é porque você exagera, que você não tem foco, que você não tem disciplina. Mas a verdade é que você só aprendeu a lidar com a dor da única forma que te acolhia, com a comida. Desde a infância, você aprendeu que precisava se calar. Você não podia chorar, não podia sentir raiva. E toda vez que você sentia algo difícil, não podia contar para ninguém. Você não podia se expressar. Aí a comida apareceu ali, como a única forma que te dava algum alívio, que te dava um acolhimento e uma segurança. E isso virou um padrão emocional. Seu corpo aprendeu que a comida é igual segurança. E hoje, mesmo adulto, você repete esse padrão sem você perceber. Então, não adianta você tentar vencer isso com força de vontade, buscando dietas, milagrosas, medicações, porque não é sobre força, é sobre cura emocional. A notícia é que todo programa pode ser desinstalado. E aqui está a chave de tudo. O caminho para um corpo leve não é se restringir da comida, é se libertar da dor que te faz usar a comida como refúgio, é se libertar da culpa, do medo, da raiva, de traumas e bloqueios que estão reverberando ainda no seu corpo, nas suas memórias celulares. Você já percebeu que quando você está bem, você até consegue manter o foco, mas basta um gatilho emocional, uma frustração, uma rejeição, uma solidão e tudo desanda? Isso acontece porque o peso, ele é só um escudo. Você se protege da dor com a comida e se protege do mundo com o corpo. Enquanto não curar o que dói por trás da fome, o efeito sanfona ele vai continuar. Por você engordar e emagrecer, não é a comida, é o vazio emocional que você tenta preencher. E o pior, quanto mais você tenta controlar, mais fraca você se sente, porque você está travando uma guerra contra o sintoma, mas ignorando a verdadeira raiz. Quando você solta o peso emocional, o corpo ele entende que você não precisa mais daquela armadura, e ele naturalmente, sem esforço, solta o peso físico. O emagrecimento ele se torna leve e a consequência inevitável da sua cura interior. E isso vai reverberar onde? No seu corpo. Então, quando você começa a soltar essas amarras que estão aí, limitando que você tenha um corpo saudável, que você tenha um corpo sim que você deseja, quando você começa a limpar essas células, a reprogramar essas células com um novo estado de ser, o emagrecimento, ele começa a se tornar duradouro, definitivo, leve. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer uma alimentação saudável, que você não vai fazer uma atividade física. Isso é qualidade de vida, mas você não vai mais comer aquele alimento, aquela comida por uma compulsão, por uma raiva, pelo medo. Você vai ter liberdade emocional para poder comer o que você deseja, sem, depois de se alimentar, sentir aquela culpa. Porque esse é o ciclo do efeito sanfona. Esse é o ciclo que está reprogramando o seu corpo. Eu como por uma emoção e acabo voltando para esse ciclo porque me gera culpa, me gera frustração e aí eu acabo retornando para esse ciclo, para esse padrão. Então fica um ciclo de repetição que você aí já está com esse ciclo há anos. Quantas vezes você já fez dieta, tomou medicação para emagrecer, já fez atividade física? E você volta para estaca zero. Ou muitas vezes volta para um peso muito maior do que aquele que você já tinha. Então você percebe aqui que não é sobre mais uma dieta, não é sobre mais exercício físico, e sim uma transformação interna que vai reverberar no seu corpo físico. É onde você vai reprogramar todas as suas memórias de dor para memórias novas de leveza. O nosso corpo, a gente pode ter traumas, bloqueios e esquecemos na nossa mente. Mas o nosso corpo, ele registra. E esses registros ficam impactados na nossa célula, elevando os nossos hormônios, cortisol.
E aí faz com que você busque um prazer imediato, que é o prazer, aquele alívio, é aquele momento que você fala, ah, eu mereço agora comer. E aí você vai lá e vai comer incansavelmente. Ou vai comer um doce, que o doce ele vai trazer o quê? Uma dopamina rápido para você, aquele prazer instantâneo. Mas 10 minutos depois, o que que acontece? Você se culpa, você se frustra e volta novamente para aquele ciclo. Então, agora você tem um mapa. Você entende as três verdades, mas uma coisa é entender o mapa, outra coisa é fazer a travessia, é ter as ferramentas certas, o guia ao seu lado e o mais importante, a força de uma comunidade que não vai mais te fazer desistir. É por isso que eu criei o programa Emagrecer. O Emagrecer é uma jornada em grupo de 6 encontros ao vivo, onde eu pego na sua mão e te guio passo a passo na aplicação dessas três verdades e muito além do que eu falei aqui para você hoje. Não é um curso, é uma experiência de transformação profunda. E eu vou trazer aqui para você um pouquinho mais sobre esse programa. Dentro do programa, você recebe 6 encontros quinzenais de mentoria ao vivo, em grupo comigo. E no final de cada encontro, você vai experienciar uma vivência profunda, já gerando impacto no seu campo mental, emocional, físico e também celular. Você vai ter acesso a uma comunidade de apoio no WhatsApp com mulheres na mesma jornada. Toda a gravação desses encontros e todo o material, ele é disponível para você dentro de uma plataforma. Então você vai poder ver quantas vezes você quiser. E hoje, para quem tomar essa decisão, eu preparei 3 bônus especiais e vou mostrar aqui para você. Então, aqui estão os bônus exclusivos. O primeiro bônus são meus áudios de meditação, de reprogramação mental, emocional e celular. Aqui eu quero deixar bem claro que não é só sobre reprogramar mentalmente. Aqui a gente trabalha a nível celular, a nível de DNA, restaurando as suas células e o seu DNA para uma nova programação, liberando aquele padrão que está aí rodando em looping na sua vida há anos. O segundo bônus são exercícios práticos, não são exercícios físicos, são exercícios práticos de autoconhecimento, de desbloqueio interno, de reprogramação interna, para potencializar a sua transformação. E o terceiro bônus, o mais poderoso de todos, é uma sessão individual de alinhamento comigo, de 1h30, somente para as 10 mulheres que entrarem para o programa agora. Você deve aí estar se perguntando, Dani, quanto custa essa transformação completa? Em uma mentoria individual, esse processo tem o valor de 4.188. Mas a minha missão de verdade aqui é levar essa libertação para o maior número de mulheres possível. Por isso, para esta turma, o investimento não será esse. Completo ao programa Emagrecer, com todos os bônus, será apenas de R$ 497 reais. Ou você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 51,40, menos de R$ 1,70 por dia, para você reescrever a sua história com o emagrecimento. Tenho certeza aí que você já gastou muito mais do que isso, com dietas milagrosas, com um personal trainer, com medicações e não teve o resultado que você desejaria. E para tornar a sua decisão ainda mais fácil, o risco é todo meu. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Entre, assista o primeiro encontro, participe da comunidade. Se você sentir que não é para você, eu devolvo 100% o seu investimento. Agora é o momento de você dar um start na sua nova realidade, um novo processo, um emagrecimento do seu corpo que vai te curar de dentro para fora. Não mais presa, refém à dieta, não mais refém a só exercício físico, não mais refém de medicação e cirurgia. Agora, a decisão é sua. As vagas, elas são limitadas, porque realmente eu faço questão de dar atenção para cada mulher que entra aqui dentro do programa. A oferta especial e o bônus da sessão individual são para quem age agora. Então, o botão para garantir a sua vaga deve aparecer agora aqui embaixo deste vídeo. Clique nele, junte-se a nós e vamos começar a sua jornada de volta para casa. Te espero do outro lado.